Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso estudo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aqui no canal Conhecendo o Espiritismo. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós vamos dar continuidade com a nossa segunda parte do capítulo 5, que se intitula Os Escravos. Essa segunda parte da aula, então, caso você ainda não tenha assistido a primeira parte ou as aulas anteriores, nós deixamos aqui o link da playlist, né, na descrição desse vídeo. Então, nessa playlist você encontra todas as nossas aulas, os nossos estudos. Aproveite, então, para seguir o canal, para curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, que com certeza nos ajuda muito. Então, vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo que versa principalmente sobre um importante diálogo que Ismael, sendo esse coração querido, que foi responsável por zelar pelo Brasil, por cuidar das terras do Cruzeiro, das terras de Santa Cruz, em que Ismael recorre a Jesus no momento em que ele experimentava angelical amargura, como o espírito de Humberto de Campos nos traz. Ele leva a Jesus das suas angústias, das suas dúvidas frente à dificuldade que estava tendo de levar, de fato, as palavras de Jesus através dos corações ali que eram para se comprometer com a divulgação do Evangelho, mas que, por desvios comportamentais, muito pela condição humana de imperfeição e pelas más inclinações que acabavam por optar, acabaram por desviar também alguns dos caminhos. E na aula passada, como nós vimos, Jesus então conforta o amigo, né, o anjo querido, através desse encontro, em que ele traz ali algumas reflexões, ampliando um pouco o entendimento de Ismael, para que compreendesse principalmente em não esmorecer, em não desistir do seu trabalho. E no final ali, no finalzinho da fala de Jesus, depois de tanto esclarecimento trazido ali por Jesus ao coração amigo, ele fala, né, colocarei luz sobre essas sombras, né, colocarei a minha luz sobre essas sombras, amenizando tão dolorosa crueldade. Então, Jesus já sinaliza ali para Ismael que ele seria encarregado de transformar aquela realidade naquele momento. A realidade pela qual aqueles corações africanos, como Ismael destaca para Jesus, estavam sendo tratados como animais bravios e selvagens, né? Sendo tratados na miséria absoluta através da exploração. E Jesus fala, né? Prossegue com as tuas renúncias em favor do Evangelho e confia na vitória da providência divina. Então, nesse momento aqui, Jesus vai continuar, né, conversando com o querido Ismael, e Ismael questiona então a Jesus se ele não teria um meio direto, né, em que Ismael pergunta para Jesus, para a gente dar continuidade de fato nessa parte, em que Ismael pergunta a Jesus o seguinte: Ismael, depois de ouvir atentamente as palavras reconfortantes de Jesus, em que Jesus explicou sobre a lei de causa e efeito, explicou sobre o livre-arbítrio, explicou sobre as questões morais que aqueles corações que se colocavam para a exploração de outros, né, que subjugavam aqueles corações queridos, seriam cobrados de fato na mesma medida pelo martírio que estavam cometendo, ou seja, sofreriam o mesmo martírio quando no futuro. Ismael pergunta, depois de ouvir essas palavras: Senhor, não teríeis, então, um meio direto de orientar a política dominante, no sentido de se purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz? Então, essa pergunta de Ismael é importantíssima, né? Ismael, apesar de ser um anjo de magnânima também envergadura, ainda era um espírito que não tinha alcançado
determinado grau de evolução como Jesus. Então ainda tinha essas dúvidas que eram características de fato de um espírito em um grau um pouco menor, apesar de ser anjo, né? Ainda estava caminhando no seu grau de evolução. Então é perfeitamente compreensível essa dúvida genuína de um coração que fala, poxa, mas está acontecendo tanta maldade, por que não tem logo uma intervenção direta, né? Por que a gente não pode, perguntando assim no sentido, será que o senhor não pode fazer alguma coisa diretamente para modificar essa política dominante, para purificar esse ambiente moral da terra, né? Da terra de Santa Cruz? E Jesus, né? Ponderou sabiamente ao coração, em que ele fala, né? Ele pontua para Ismael. Ele responde: não nos compete cercear os atos e as intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. E essa lição que nós temos nas palavras de Jesus é algo que nós temos que levar para nós, né? Muitas das vezes nós nos colocamos numa posição de julgamento das escolhas do outro. E até mesmo do que nós, não necessariamente no sentido de empatia, porque a empatia é diferente do julgamento. A empatia é uma conexão que eu faço com o outro e eu me permito muitas vezes sentir o que o outro sente, que é diferente do julgamento. O julgamento é eu colocar uma qualidade, né, boa ou ruim no que o outro faz e nessa qualidade julgar as escolhas e falar, não, isso é errado ou não, isso é certo. Não me cabe julgar. E é por isso que Jesus fala, né, não nos compete cercear os atos, não nos compete interromper atitudes e intenções, e sim cuidar do que nós podemos fazer. Não é nosso papel chegar lá e falar, não, intervir de uma forma direta. Mas nós devemos ser conscientes do que nós estamos fazendo. Porque como ele já havia dito, né, inclusive nós vimos isso na aula anterior, Jesus mesmo fala, né, a responsabilidade é individual. Lógico, a responsabilidade é pessoal, tanto individual quanto coletiva. Mas a responsabilidade é sempre do espírito, pelas atitudes que comete, pelas escolhas através da vontade que faz. Então, isso é por isso que ele fala, a cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Então, ao que cada um realiza, ao que cada um escolhe fazer, vai ser cobrado. Por isso que quando a gente planta o bem, quando a gente planta o esforço do nosso trabalho, a colheita é uma colheita benéfica ao nosso espírito. É algo que nós sabemos que é bom, porque nós estamos plantando o bem. Mas se nós plantarmos o mal, se nós escolhemos atitudes que são adversas, que são transgressoras às leis divinas e às leis morais, nós vamos colher desse fruto também adverso, em que nós necessariamente vamos reparar as nossas ações. Porque se tem uma coisa que não falha, é a lei divina, é a providência divina. A providência divina é infalível. Então, o que nós fazemos, nós temos que ter a consciência plena da responsabilidade pelas nossas atitudes e pelas nossas escolhas. E aí, Jesus continua esclarecendo ao coração amigo, a Ismael, trazendo essas questões, em que ele fala para Ismael: infelizmente, Portugal, que representa um grupamento de espíritos trabalhadores dedicados, remanescentes dos antigos fenícios, não soube receber as facilidades que a misericórdia do Supremo Senhor do Universo lhe outorgou nesses últimos anos. Além, de fato, ele traz essa informação, o espírito de Humberto de Campos, como nós já sabemos que é característico desse coração querido, ele nos traz informações valiosíssimas e inéditas, né? Então, Jesus está ali esclarecendo ao coração de Ismael que os portugueses são
herdeiros, né, remanescentes desses antigos fenícios. E quem foram esses fenícios? Né? Os fenícios eram um povo da antiga Fenícia, que hoje atualmente é a Tunísia, e eles foram contemporâneos dos hebreus, do Império Grego, do Império Romano, e esse povo é conhecido pelo comércio e pelas navegações e pelo alfabeto. Uma das principais características, inclusive, da civilização fenícia é a invenção da escrita alfabética, né, que seria então um modelo para a civilização romana e grega, que influenciaram todos os europeus modernos. Então, os fenícios, eles viviam em uma região pouco produtiva para agricultura e para a criação de animais. E eles beiravam os rios, né? Como, por exemplo, na Mesopotâmia, que é ali à beira do rio, à beira do mar. E a Fenícia estava próxima desses mares. Então, por essa proximidade dos oceanos, eles passaram a dominar as navegações e fazerem vendas maiores. E esses comerciantes fenícios eram de grande valor, porque eles conheciam a navegação, eles conheciam as explorações, e eles sabiam, de fato, fazer essas explorações. Nesse momento, até o mundo antigo, até a Idade Média, o trabalho não era algo muito bem visto, né? Era visto como... o trabalho era visto por pessoas que não necessariamente precisariam trabalhar, né? O trabalho só foi mudada a visão do trabalho com a Reforma Protestante, e quando, de fato, passou a ser visto como algo digno, né? Porque, de fato, na Reforma Protestante, nós temos na história oficial que o trabalho dignifica o homem, né? E aí passou, então, a ser algo bem visto. Então, entendia-se naquela época que quem precisava trabalhar não tinha sido suficientemente abençoado para ser rico. Então, o trabalho era visto, naquela época, por algo que quem tinha que fazer eram as pessoas pobres, né? Só que a sociedade fenícia já via isso de uma outra forma. Esses antigos fenícios eram comerciantes que valorizavam muito o que faziam e eram bem vistos por isso, né? Então, eles eram grandes negociantes, eram pessoas que sabiam, de fato, caminhar ir pelas águas, né? Navegar e tudo. Só que nesses casos, alguns desses fenícios permaneciam no seu comércio local, escravizando ali alguns dos corações que não sabiam, por exemplo, como utilizar desses recursos. Então, essas navegações elevaram o comércio fenício, de fato, a outros patamares, e eles foram os primeiros a circular no continente africano. Então, aqui nós temos na história oficial um contexto muito importante para entendermos a herança social e a herança moral que os portugueses estavam ali vivenciando. Então, esses antigos fenícios, eles sabiam como ir pelos oceanos, navegar, eles sabiam, inclusive, que a terra, por exemplo, né, eles achavam naquela época antiga que a terra era plana. Então eles achavam que quando eles cruzassem a linha do mar, a linha do horizonte, eles iriam cair numa borda que levaria para o precipício infinito. Mas esses fenícios retornavam desses mares, eles retornavam de suas viagens. Então eles enfrentavam, né, esses grandes monstros que causavam medo na população em geral que não navegava. E pelo conhecimento que detinham, muitos desses fenícios acabavam por explorar outros corações que não tinham o conhecimento e que porventura ficavam em terra firme, né? Porque não tinham a capacidade de navegar, não tinham o conhecimento. Então, por isso que Jesus está dizendo ali, olha, Portugal, que representa um agrupamento de espíritos trabalhadores dedicados, né, remanescente dos antigos fenícios, porque esses antigos fenícios eram trabalhadores dedicados. No entanto, não soube receber as facilidades que a misericórdia divina lhe outorgou nos últimos anos. Mesmo assim, esses antigos fenícios também haviam que reparar ali as suas más escolhas em determinadas ocasiões. E Jesus continua esclarecendo ali ao emissário bondoso, né? Ele continua falando: até os meus ouvidos têm chegado as súplicas dolorosas das raças flageladas por sua prepotência e desmensuradas ambições.
na velha península já não existe o povo mais pobre e mais laborioso da Europa. Ou seja, lá em Portugal, né, não é mais o lugar em que havia, de fato, aquela humildade que deveria ser imperativo para aqueles corações. O luxo das conquistas lhe amoleceu as fibras criadoras, e todas as suas preciosas energias e qualidades de trabalho vêm esmorecendo sob o amontoado de riquezas fabulosas. Aqui, Jesus está explicando pro emissário, para Ismael, né, que a ambição dos homens, a ganância, o desejo por acumular riquezas materiais levava esses corações, né, a esmorecer na compreensão das suas missões, do seu trabalho, levando a olhar muito mais para os aspectos da riqueza material do que da evolução e do progresso espiritual. Por quê? Lhe cegava a consciência o fato de acumularem as riquezas, né? E dentro desse mesmo aspecto, inclusive isso é importante sinalizar, né, nessa história, no contexto histórico, os fenícios, por exemplo, por conhecerem tanto, por navegarem tanto, foram os primeiros a descobrir, dentro dessas navegações e explorações, a cor púrpura. Nós temos aí datados na história oficial várias informações acerca da cor púrpura, que é que hoje a gente entende como lilás, violeta, roxo, né? Essa cor na antiguidade, esse tom de tinta, era muito difícil de conseguir, porque necessitava de uma exploração de um minério que não se tinha, por exemplo, na Europa. Então, muitos das explorações aconteciam ali na costa africana, né? E temos inclusive filmes, histórias que falam sobre essas lutas, essas brigas, e para nós podermos visualizar e pensar, né? Isso é uma característica muito humana, né? A busca do ouro, a busca da ganância, e isso nunca foi tão atual, né? A humanidade até hoje é atravessada por questões materiais que acontecem em detrimento das questões morais, ou seja, em prejuízo do outro, em prejuízo do próximo. A gente pode ver aí, infelizmente, como está se dando a pandemia, né? A pandemia é um exemplo de muitas vezes, a falta de caridade do outro em, por exemplo, fazer o ato simples do uso da máscara, em que não é necessariamente para mim, mas é principalmente para o outro, em que se eu estiver com algum vírus, alguma coisa, eu não vou contaminar o outro, né? Isso é uma ação caridosa. Usar a máscara sim é caridade, né? Mas de fato nós temos aqui essas palavras de Jesus em que fala sobre isso, né? Em que traz que essas conquistas, a luta, né, de fato pelas riquezas fabulosas, cega esses homens, impede com que eles pudessem ver a humildade, a necessidade do esforço no bem, do trabalho pelo esforço no bem. E aqui nós fazemos o destaque para uma fala importantíssima de Jesus, explicando ainda, né, a Ismael, em que ele fala o seguinte: entretanto, o tempo é o grande mestre de todos os homens e de todos os povos. E Jesus fala para Ismael ainda, né, que se não for possível cercear de fato o livre-arbítrio desses corações, é possível sim mudar o curso dos acontecimentos, a fim de que o povo português aprenda na dor e na miséria as lições da experiência de vida. Então aqui o espírito de Humberto de Campos sinaliza para isso, né? Porque Jesus está dizendo assim: olha, não é possível que nós façamos uma intervenção no livre-arbítrio, porque isso é fora, inclusive, das leis de Deus, das leis naturais, né? Não, uma coisa que não se pode mexer no livre-arbítrio, mas é possível mudar o curso dos acontecimentos. E é aí que entra a intervenção de Jesus. Jesus entende que é necessário, sim, fazer uma intervenção no que vai acontecer, não necessariamente em como esses corações vão escolher, porque isso é individual e isso não se muda. E aí, o espírito de Humberto de Campos, ele vai nos narrar que Ismael vai retornar a essa luta, né? Vai voltar à terra
cheio de fervorosa coragem. Depois dessa conversa com o Mestre Jesus, quem não vai ter uma coragem para enfrentar as adversidades, né? E esses acontecimentos, então, foram sendo modificados. E aí, o espírito de Humberto de Campos vai trazer esses reveses que aconteceram, né? Com relação a essas reparações necessárias ali para esses corações que fizeram um mau uso dos seus conhecimentos e das suas atitudes. E os donatários cruéis, de fato, por exemplo, sofrem os mais tristes reveses no solo do Brasil, inclusive demarcado pela própria guerra dos Tupinambás e dos Tupiniquins, né, em que essa coragem tupinambarana, essa coragem tupiniquim avança ali em prol da sua própria defesa. E aí o espírito de Humberto de Campos vai nos trazer esse contexto em que ele fala: os tupinambás e os tupiniquins, que se localizavam na Bahia e haviam recebido Cabral com as melhores expressões de fraternidade, reagiram contra esses colonizadores, transformados para eles em desalmados verdugos, né? Em desalmados algozes ali, em desalmados, enfim, pessoas ali que não queriam o bem. Lutas cruentas desencadearam contra esses brancos que lhes depravavam os costumes. Por quê? Alguns desses corações, que foram principalmente os que desviaram-se desse compromisso com a divulgação do evangelho, iam, através da exploração, não só da exploração física com relação à escravidão, mas também, sobretudo, da exploração moral, da exploração sexual, infelizmente, de muitos dos corações africanos, dos corações indígenas que estavam ali naquele momento. Então, houve uma revolta, né? E foi necessário, através dessa revolta, a reivindicação das suas próprias terras, por exemplo, né, das terras tupiniquins ali. E dentro dessa guerra, né, dessa revolta, esses portugueses naquele lugar ali da Bahia foram expulsos, foram rechaçados, retirados dali. Outros acontecimentos, o espírito de Humberto de Campos vai nos trazer também, vai nos narrar, né, que além dessa guerra tupinambarana e tupiniquim contra esses exploradores, contra esses colonizadores, o espírito de Humberto de Campos vai nos trazer a informação de que a luxuosa expedição de João de Barros, que era um escritor renascentista português, que se destinava então às terras do Maranhão, mas havia saído de Lisboa com instruções secretas para conquistar ouro no Peru, né, o ouro dos Incas, acabou então por se dispersar no mar, sofrendo os componentes infinitos do martírio e resgatando com elevados tributos de sofrimento as criminosas intenções de condenável aventura. Então ali houve uma intervenção, uma interrupção daquele curso, né, daquela expedição. Jesus se encarregou de intervir nesse momento para que não houvesse outros desdobramentos ainda piores, né, frente a essa ambição de conquistar ouro, né, na exploração, imagina, dos Incas, que são povos também tradicionais aqui da América Latina. Outro fato, né, outro acontecimento, ele nos conta também que os tesouros das Índias que levavam, então, os povos portugueses à decadência e à miséria, pela disseminação dos artifícios do luxo, né, e pelas campanhas abomináveis de conquistas cheias de crueldade e de sangue, em que essa sede do ouro acarretava no abandono de todos os campos. Porque o que sobrava além do material? Nada, né? A ambição desse povo era material. Então, quando isso acabava, eles não tinham mais nada. Eles literalmente não tinham nada. Então, isso levou também isso é uma interpretação, mas de fato levou a esses povos o abandono até mesmo das suas, dos seus princípios, das suas questões morais. Então, é por isso que o espírito de Humberto de Campos traz essa informação. A sede do ouro acarretava o abandono de todos os campos, porque para além de todas as conquistas, a que menos importava para esses
esses corações que estavam cegos da ambição era a conquista moral, a conquista intelectual, a conquista espiritual. O que mais importava era a conquista material. Então, quando aquele solo não tinha mais recursos, por exemplo, para oferecer, eles iam para outro solo, de uma forma muito superficial, independente do dano que haviam causado ou não. E por isso também acarretou, né, uma grande necessidade de reparação dessas pessoas, desses corações que eventualmente precisaram responder por essas ações. E também outro acontecimento, né, a Casa de Avis, em que foi estabelecido ali no reinado que se iniciou esse tráfico hediondo de homens e mulheres livres, vai desaparecer depois, desaparecer para sempre, né, depois de sucessivos desastres. E o espírito de Humberto de Campos vai nos contar que depois da derrota de Dom Sebastião, que foi o 16º rei de Portugal, em Alcácer Quibir, que é uma cidade situada ali no Marrocos setentrional, o trono caiu nas mãos de Dom Henrique, né, um cardeal, em 1580, exânime, ou seja, com Portugal ali desfalecida, né, aparentemente sem vida, e que é entregue então à Espanha, né, acentuando-se na decadência de Filipe II, que foi o mais fanático e mais cruel rei de todos os príncipes, né, de toda a Europa no século XVI. E essa informação é muito importante porque esses acontecimentos todos, né, que sucederam ali frente a essas intempéries, a essas adversidades da escravidão, foram, alguns deles, a maioria deles, foram no ensejo de reparação desses corações comprometidos com as suas más escolhas, com as suas más vontades e más atitudes, voltadas em detrimento de outro, né, em detrimento do próximo. E ali, o espírito de Humberto de Campos vai dizer, então, vai trazer, né, o que isso reverberou e como isso se desdobrou dentro do entendimento da própria pátria do Evangelho, né, do entendimento das terras de Santa Cruz. E o coração amigo de Humberto de Campos vai falar que na formação da pátria do Evangelho, o homem branco altera, então, os fatores, né, com as suas taras estratificadas e com a sua vontade independente. Mas Jesus, no entanto, alterou os acontecimentos com o seu poder magnânimo e misericordioso. Então, levados pelo materialismo da moeda, né, que a tara, a antiga moeda de prata que era utilizada no sul da Índia. Então, o acúmulo dessas riquezas, né, dessas moedas, dessa riqueza material, prevaleceu aos que se perderam, de fato, nos objetivos, na contribuição com o estabelecimento da pátria do Evangelho. Mas Jesus alterou esses acontecimentos. Então, é possível nós imaginarmos que muitos dos desdobramentos desses infortúnios que poderiam, de fato, acarretar em piores situações, foram evitadas a partir de alguns desses acontecimentos alterados por Jesus, né? E esses corações que mudaram o curso das suas escolhas, que mudaram, de fato, a sua intenção, também foram cobrados por isso, né? Porque como nós já vimos, inclusive, na aula anterior, né, através da lei de ação e reação, do livre-arbítrio, né, nós somos cobrados pelos nossos atos, pessoalmente, né? Então, é individual a responsabilidade do que nós fazemos. Então, né, nesse processo, né, o espírito de Humberto de Campos nos traz, ao final desse capítulo emocionante, a informação de que foi através das linhas tortuosas dos homens que Jesus realizou esses grandes e benditos objetivos, né? E ele fala: os filhos da África foram humilhados e abatidos. No solo onde floresciam, né, as bênçãos renovadoras e santificantes. O Senhor, porém, lhe sustentou o coração oprimido, iluminando o calvário dos seus indizíveis padecimentos com a lâmpada suave do seu inesgotável amor. Então, nós precisamos, de fato, fazer valer, né, legitimar que os corações africanos e também os corações indígenas que foram explorados de uma forma brutal, de uma forma desumana
por esses corações cegos pela ambição, pela riqueza material, foram acolhidos por Jesus, né? E Jesus, com toda a sua magnanimidade, soube colocar luz sobre as sombras. Porque mesmo frente ao sofrimento doloroso pelos quais passavam, a misericórdia divina permitiu esses resgates acontecerem de formas coletivas, esses resgates acontecerem de forma imediata também. E é muito importante porque o espírito de Humberto de Campos vai falar, né, que os negros das costas africanas foram uma das pedras angulares do monumento evangélico do coração do mundo. Porque a experiência dolorosa desses corações foi um divisor de águas, de fato, no curso do entendimento de Jesus para as intervenções necessárias ali naquele tempo. E Jesus interviu sabiamente nos acontecimentos que ele o fez, com a finalidade principalmente de fazer valer a palavra do evangelho, né? Porque se ele não tivesse intervido, talvez a real intenção, o objetivo pelo qual alguns desses corações de fato haviam se comprometido e permaneciam ainda dentro do seu compromisso, poderia ter sido perdido. O trabalho do Evangelho de Jesus poderia ter sido perdido nas terras do Cruzeiro. Por quê? Porque havia tanta ambição, tantos desvios, que esqueciam da caridade, que esqueciam da verdadeira intenção que é o Evangelho de Jesus, que é realmente levar ao coração dos homens os fundamentos da nossa vida na Terra, né? As leis de Deus, as leis morais, enfim. E o espírito de Humberto de Campos finaliza, então, esse capítulo, né, de uma forma muito bonita, de uma forma muito até poética, né, em que ele traz que sobre os seus ombros flagelados carrearam-se quase todos os elementos materiais para a organização física do Brasil. E do manancial de humildade dos corações resignados e tristes nasceram lições comovedoras, imunizando todos os espíritos contra os excessos do imperialismo e do orgulho injustificável de outras nações do planeta, dotando-se a alma brasileira dos mais belos sentimentos de fraternidade, de ternura e de perdão. E não é à toa, meus amigos e minhas amigas, que nos dias de hoje a exploração, o trabalho análogo à escravidão são atitudes reprováveis, abomináveis, condenáveis, não só pela lei dos homens, que ainda bem, ainda o é, mas também principalmente pela lei divina, né? Como nós vimos durante o estudo desse capítulo, toda ação gera uma reação, toda atitude, né, toda escolha, vontade livre e deliberada do espírito encarnado gera também uma reação a esse mesmo espírito. Então, a vontade, se a vontade imperar for com uma má inclinação, né, com uma má vontade, o que vai ser colhido dali vai ser uma má atitude, né? Agora, se houver um compromisso no trabalho do bem, um compromisso nas suas próprias ações frente à prática da caridade, ao exercício pleno do amor, o que vai ser colhido também vai ser fruto disso, né? Vai ser o amor, vai ser a bondade, vai ser a benevolência, a indulgência, o perdão. E não por acaso esse foi o maior dos ensinamentos de Jesus, né? Que mesmo frente ao seu maior martírio, né, sendo crucificado com os pregos em suas mãos, com a lança sob sua costela, ele foi capaz de pedir a Deus que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que nós fazíamos, né? Então vamos refletir sobre esse tema e eu aguardo você na nossa próxima aula, em que nós vamos falar sobre a civilização brasileira, o capítulo 6. Eu aproveito para deixar aqui o meu beijo carinhoso e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!